Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação. Perfeito, jovens? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, começando aqui o nosso tema de potência mecânica e rendimento. Tranquilos? Show de bola? Temos aí um horário, né? Um horário diretamente aqui do nosso canal Educação, um horário juntos, certo? E na nossa aula de hoje, galerinha, a gente vai iniciar ela dando aquele abraço especial para a galerinha de Canto do Buriti, que está presente aí com a gente, Dom Inocêncio, tá? Dom Expedito Lopes, né? Galerinha de Dom Expedito Lopes também está aqui com a gente. Eliseu Martins, tá? Ilha Grande, galerinha também está com a gente aqui diretamente de Ilha Grande. Galerinha do povoado Ribeiro Gonçalves, né? Galerinha de Ribeiro Gonçalves. Galerinha de Ribeiro Gonçalves com a gente, né? Do município aí de Ribeiro Gonçalves. Gemina também está aqui com a gente, também está conosco. Todos os professores assistentes, toda a galerinha do NTI também com a gente, estão presentes em mais uma aula aqui do canal Educação. Canto do Buriti, minha terra linda! Show de bola! Tudo bem com vocês? Galerinha show que está aqui com a gente. Gessiara Cardoso também está aqui conosco, tá? Fazendo parte da turminha que nos acompanha também pelo YouTube. Meus anjos, vamos começar o nosso encontro de hoje. E aí, lembrando que o nosso tema durante todo esse mês de outubro é o tema de medidas e grandezas físicas. Máquinas a gente já falou. Porém, quando a gente fala de potência mecânica e rendimento, a gente acaba lembrando de máquinas também, porque as máquinas, elas têm um rendimento, elas possuem uma potência de funcionamento, né, uma potência consumida, e não é diferente, né, não é diferente do que nós vamos tratar aqui hoje. Então a gente vai a todo momento durante a nossa aula citar as máquinas, trabalhar com a potência de uma máquina, trabalhar com o rendimento de uma máquina. Perfeito? Então, meus anjos, vamos iniciar o nosso conteúdo de potência mecânica e rendimento hoje. Perfeito? Show de bola? Tranquilidade? Pois vamos lá. Galerinha linda! Nesse dia 25 de outubro, disciplina física, eu, professor Caio, estarei aqui com vocês e a gente vai trabalhar qual objetivo, galerinha? O nosso conteúdo, o nosso objeto do conhecimento, tá? O nosso conteúdo será medidas e grandezas físicas. A gente vai trabalhar com a potência mecânica e o rendimento. Temos também o nosso objetivo, na verdade, os nossos objetivos. Os nossos objetivos são reconhecer que a medição e o controle de processos são fundamentais para gerar os melhores resultados possíveis, quanto à utilização de recursos, máquinas, desempenho, rentabilidade, proteção ambiental e segurança. Tá? Além disso, eu vou identificar a relação entre potência, consumo de energia e o intervalo de tempo para a ocorrência do consumo. E também compreender a relação entre potência com as unidades de força e de velocidade. Então, tudo isso a gente vai compreender hoje, tá? A gente vai analisar como é que eu calculo uma potência, perfeito? Como é que eu trabalho com a potência relacionando a energia e o tempo,
E a outra maneira de calcular a potência, que é relacionando força e velocidade. Perfeito? Dá para a gente calcular a potência de duas maneiras. Ok? E aí, durante toda a nossa aula, a gente vai tentar trabalhar com questões e destinar algumas dessas questões para casa também. Certo? Então, vamos começar aqui o nosso tema de hoje, que é o tema de potência. Professor, o que seria potência? Eu consigo ter esse conceito diariamente, professor. Eu vejo, eu leio, eu escuto sobre potência todos os dias. Como é que nós definimos, então, potência? Bom, potência refere-se à velocidade com que um aparelho, com que um sistema, ele realiza as suas atribuições, ou a velocidade com que ele consegue consumir uma certa energia, tá? Então a potência está diretamente relacionada com essa rapidez que eu realizo uma função ou que eu consumo uma energia, tá? Por isso que as lâmpadas, elas possuem potência. A potência das lâmpadas seria a potência elétrica. Ela está relacionada com a energia elétrica que ela consome para produzir aquela luz. Se ela consome uma grande quantidade de energia elétrica, ela então terá uma grande potência. Também você tem os aparelhos elétricos que são classificados de acordo com as classes A, B, C, D, E, né? Então ali eu também tenho o consumo de energia que o aparelho possui e relaciono com a potência elétrica dele. Mas eu também posso relacionar com a rapidez que eu executo determinado processo. No caso aí do liquidificador. O liquidificador, ele está relacionado à potência da seguinte maneira. Ele consome uma certa energia, mas essa energia ela pode ser muito consumida ou pouco consumida. Vai ser de acordo com o que, professor? Com a velocidade desse liquidificador. Eu tenho ali os níveis de velocidade dele, né? Então, para cada nível de velocidade, eu vou ter um maior ou menor consumo de energia. Então, por isso que eu associei a potência à rapidez com que o aparelho, com que o sistema realiza suas atribuições. Quando eu coloco o liquidificador na velocidade 1, ele vai ter uma rapidez. Ele vai ter uma potência associada ali também, porque ele tem um consumo de energia. Porém, quando eu aumento a rapidez daquele liquidificador, eu vou realizar mais facilmente as minhas atribuições, com mais rapidez, porém eu também tenho um grande consumo de energia para isso. E aí acaba que eu também tenho uma grande potência para realizar esse processo. A mesma coisa com os ventiladores. Eu tenho em casa um ventilador, aqueles tufões, que ele vai mudar a sua potência de acordo com a velocidade. Por exemplo, se você botar ele numa velocidade bem baixa, ele é um ventilador de consumo A. Ele tem uma potência de classe A. Se eu colocar numa velocidade média, ele vai precisar de mais energia para funcionar. Então, ele vai para uma potência de classe B. Se eu colocar ele na velocidade mais alta, ele já vai ter agora uma potência mais alta, porque ele vai consumir mais energia. Então, aí, a potência está relacionada a quê? Ao consumo de energia e também com a rapidez com que eu realizo uma atribuição, com que eu realizo uma função. Certo, jovens? Então, eu sempre vou ter que relacionar a potência a esses dois conceitos. Energia, tá? Energia e também a rapidez.
Perfeito. Show de bola. Então, esses dois conceitos eles vão estar relacionados. Certo? Galerinha, além disso, como eu estava falando para vocês, além da rapidez, a potência está relacionada com o quê? Com a taxa de energia, a quantidade de energia que é transferida para um sistema, que é transferida para a execução de uma tarefa, ok? E essa transferência acontece num determinado intervalo de tempo, certo? Então imagina aqui que você tem a rede elétrica da sua casa, e você tem uma lâmpada a rede elétrica da sua casa e uma lâmpada. Eu quero fazer essa lâmpada funcionar, professor. Bora lá? Bora. Então esse sistema 2, esse S2, que é o sistema 2, é a lâmpada. E o S1, que é o sistema 1, é a rede elétrica da tua casa. Então eu quero fazer essa lâmpada funcionar. Beleza. Eu preciso então transferir uma certa taxa de energia num determinado intervalo de tempo para que essa minha lâmpada ela consiga funcionar. Olha só, estou transferindo aí a energia para a lâmpada. Se eu vou transferir muita energia ou pouca energia, vai depender da lâmpada. Quanto maior a potência dessa lâmpada, maior a energia que ela precisa para funcionar. Maior o gasto energético dela. Quanto menor a potência dessa lâmpada, menos energia ela precisa. Então você está vendo que a potência mecânica, ela está associada, ou qualquer potência, seja ela mecânica ou não, ela está associada ao gasto, ao consumo de energia. Tá? Então, se eu pego uma lâmpada de 100 watts e comparo com uma lâmpada de 25 watts, a lâmpada de 100 watts, ela precisa de mais energia, porque ela tem uma grande potência. Já a lâmpada de 25, ela precisa de menos energia, porque ela tem menos potência. Perfeito, jovens. Então, eu vou saber se eu consumo muita energia ou pouca energia, vai depender da potência do objeto, da potência do aparelho. Certo? Então, a potência está diretamente relacionada com essa taxa de energia que a gente transfere, essa quantidade de energia que a gente transfere para o aparelho. O aparelho vai dizer, olha a energia elétrica, olha a rede elétrica, eu preciso de tanto de energia para funcionar. Aí a energia elétrica vai lá, ó, pois toma aqui. Olha a quantidade aí de energia que tu pediu. Certo? Então, quem vai dizer se o aparelho precisa de muita energia ou pouca energia, quem vai dizer isso é a potência. Certo? Professor, como é que nós calculamos essa potência? Nós podemos calcular essa potência através da razão, através da divisão entre energia e tempo.
Então, dividindo energia pelo tempo, eu consigo calcular quanto é a minha potência. Então, né, potência, será a quantidade de energia consumida, quantidade de energia utilizada pelo tempo. Tá? Essa potência, ela pode ser também, muitas vezes, representada pelo trabalho dividido pelo tempo. Por quê, professor? Porque trabalho é uma forma de energia, né? De definir energia. Então você pode pegar e dividir trabalho pelo tempo. E ainda assim encontrar essa taxa de potência, esse valor da potência. Certo, jovens? Então, potência, não esquecer. Potência é uma quantidade de energia consumida ou transferida num determinado intervalo de tempo, durante um intervalo de tempo. Certinho. Energia. Unidade é o joule. Isso a gente já sabe, né? A gente viu lá em trabalho. Trabalho e energia têm as mesmas unidades, que é o joule. Tempo, de acordo com o sistema internacional, tem que estar em segundos. E assim, a gente tem joule por segundo, gerando aí a unidade, olha só, joule por segundo, eu consigo produzir a unidadezinha watt. Vou colocar aqui, ó. J, que é a unidade de energia, por S, que é a unidade de tempo, joule por segundo, eu vou produzir a unidadezinha watts, que é a unidade de potência. Ah, professor, watts é aquele valorzinho que tem lá nas lâmpadas, né? Exatamente. Watts quer dizer a potência da lâmpada. Quanto mais watts aquela lâmpada tiver, mais potência ela tem, então mais energia ela precisa para funcionar. Como eu coloquei ali, 100 watts, eu preciso de mais energia. 25 watts, eu tenho uma lâmpada de menos potência, de menos energia, então ela, com qualquer energia, ela funciona, né? Não precisa ser uma energia tão alta. Certo, jovens? Beleza? Galerinha, eu vou te dar um timezinho de 2 minutinhos para vocês anotarem essas informações. Coloca só as fórmulas, tá? Anota aí só as fórmulas, as unidades por enquanto, que é para que você possa aplicar nas questões que eu vou trazer já já, tá? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. 2 minutos.
Bora lá, jovens. Agora, a gente vai observar o seguinte. Pode ser que algumas vezes aconteça da gente ter outras unidades para a potência, tá bom? Essas outras unidades, elas são unidades históricas, tá bom? Que é o cavalo vapor e o horsepower. Cavalo vapor, que é o CV, ou cavalo de potência, né? Que é o CV, vale 735,5 watts, tá? 735,5 watts. Já o HP, que é o horsepower, 1 HP vale aproximadamente aí 445,7 watts, tá? Então, 1 vale aproximadamente 736 CV e o outro vale aproximadamente 746 watts, né? Beleza? Galerinha, por que nas duas unidades eu vou associar cavalos, né? Cavalo vapor, cavalo de potência, ou horsepower, horse também é cavalo em inglês, poder de cavalo, né? Potência de cavalo. Por que eu sempre associo a cavalos, professor? Porque antes da criação das máquinas, antes da produção dos primeiros motores a vapor, nós tínhamos os cavalos, os animais, sempre associados à movimentação de objetos, à locomoção de pessoas. Então, os cavalos, os animais, eles eram usados para as tarefas que hoje as máquinas são usadas. Então, se eu quero mover um objeto, hoje eu posso pegar uma empilhadeira, né, e fazer aquela caixa sair do lugar por meio de uma máquina. Antes não, eu teria que pegar o animal e esse animal empurrar o objeto. Amarrar o objeto, amarrar o animal e o animal puxava. Certo? Então, galerinha, antes sempre eu tinha animais executando tarefas que hoje as máquinas executam. E aí, para saber quanta potência aquela máquina ela tinha, quanta energia ela possuía para gastar, para executar a sua tarefa, eu associei ao número de cavalos. Tá? Então, assim, olha só. Quantos cavalos eu tenho naquele motor de veículo? Ou seja, quantos cavalos aquele veículo ele precisa para conseguir mover, né? Para conseguir levar aquela quantidade de pessoas numa certa velocidade. Ah, professor, então eu precisaria de 500 cavalos para ter aquela velocidade, para ter aquela potência daquele carro? Exatamente. Se você tem um carro aqui, um Ferrari, né? Eu precisaria de um certo número de cavalos para substituir aquela Ferrari. Para que os cavalos executem a mesma função da Ferrari. Certo? Então, por isso que a gente associava ao número de cavalos. Ok? Certo? Então, essas unidades, não esqueça delas. Cavalo vapor, um cavalo vapor vale 736 watts. Um horsepower, um HP, vale 746 watts. Certo? E aqui, galerinha, vamos chegar ao nosso ponto de problematizar. Vamos saber como é que nós conseguimos calcular essa potência. Vamos agora aplicar os nossos conhecimentos com relação a essa potência. Vamos lá?
Primeira questãozinha diz assim: uma força F de intensidade 20 newtons é aplicada a uma caixa, deslocando-a 3 metros na direção e no sentido da força. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Então, eu quero saber quanto vale a potência desenvolvida quando eu tenho uma força de 20 newtons e um deslocamento de 3 metros na mesma direção e no sentido da força. E esse deslocamento ele ocorreu num tempo de 4 segundos. Então, para você calcular, para você colocar em prática essa aplicação, você primeiro vai anotar as informações. Bora ver o que nós temos de dado. A força, ela vale 20 newtons. O deslocamento D vale 3 metros. E o tempo, o intervalo de tempo ΔT, vale 4 segundos. Certo? Então, aqui eu tenho todas as informações passadas. E eu quero achar, é claro, a minha potência. Vamos lá? Vamos tentar encontrar agora a minha potência. Mas, professor, eu primeiro quero saber como foi que aconteceu essa situação. O que eu tive na situação? Vamos, então, representar a situação, jovens. Vamos imaginar que eu tenho um bloquinho que ele vai se mover devido à aplicação de uma força. Tá? Então, uma força será aplicada sobre esse bloquinho e ele vai iniciar o seu movimento. E aí, galerinha, ele vai se mover até um certo ponto. Então, ele saiu do pontozinho A e vai até o pontozinho B, por conta da aplicação dessa força. Tá? Essa força foi o que ele chamou de 20 newtons. E essa distância do ponto A para o ponto B foi a distância que ele chamou de 3 metros. Todo esse processo de sair do ponto A para o ponto B aconteceu num intervalo de tempo de 4 segundos. E aí eu te pergunto, galerinha linda, os meus lindos do canal Educação da primeira série, como é que nós vamos calcular a potência? E aí? Nós vamos calcular a potência através do seguinte cálculo. Potência, POT, é igual a energia sobre o tempo ou trabalho sobre o tempo. Você coloca aqui, ó, trabalho sobre o tempo. Porém, quem é trabalho? Como é que nós podemos calcular o trabalho? Nós podemos calcular o trabalho através da força vezes o deslocamento. Todas as vezes que eu tenho, olha só, força e deslocamento no mesmo sentido, eu só preciso calcular o trabalho pelo produto de F vezes D. Força vezes o deslocamento. Tá bom? Então, ficaria, no lugar do símbolo de trabalho, eu colocaria o produto F vezes D. Tudo isso dividido por ΔT. Perfeito, galerinha. Então, substitui agora os valores. Potência será
Quanto é a força? 20. Quanto é o deslocamento? 3. E o tempo vale 4. Galerinha linda. Jovenzinhos. 20 vezes 3. Galerinha linda lá de Canto do Buriti. Do 7 Beija Valente. Os meus lindos. Estão aqui com a gente. Interagindo conosco, né? Um abraço grande de vocês. Saudade demais de vocês, viu? Vocês não imaginam quanto eu tô de saudade de vocês. Galerinha linda. Jovens, então 20 vezes 3 vai dar 60, né? Dividido por 4 vai dar quanto, professor? E aí? 60 dividido por 4 dá 15, né? 15, e aí você coloca a unidadezinha de potência. O professor então deu 15 watts, exatamente. 15 watts é a nossa unidade. Perfeito? Ok. Galerinha, o André. O André, que é um grande admirador do meu trabalho. Massa. André, forte abraço, viu, jovem? Tamo junto. Qualquer coisa que estiver precisando aí de física, né? Vocês podem entrar em contato comigo depois no finalzinho da aula. Vou deixar aqui minhas redes sociais para vocês entrarem em contato, tá? Tiver dúvida, professor, responde essa questãozinha aqui, pode entrar em contato que eu vou lá, respondo para vocês, tá? E a gente segue com esse trabalho recíproco, né? Porque eu também sou um grande admirador do empenho, da dedicação de vocês. Sempre presente, sempre respondendo, sempre participando das aulas, viu? Em especial aí o André, mandando um abraço e um beijão grande para ele, tá? Jovens, vou deixar aí 2 minutinhos para vocês anotarem e aí a gente volta depois desse time, tá? Para a próxima questão. Aí na próxima questão eu vou querer também a participação de vocês. 2 minutinhos, jovens.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Ficou alguma dúvida, meus queridos? Professor, ficou uma dúvida aqui. Me digam aí, que é para saber se eu posso passar para a próxima questãozinha. Tá? Não deixe dúvida para depois. Importante vocês estarem atentos à situação. Certinho. Beleza. Vamos lá, jovens. Vou para a próxima questãozinha. Olha só, questãozinho de número 2. Vou deixar depois o timezinho para que vocês possam fazer essa segunda questão. Olha só. Um guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa 5 vezes 10 elevado a 2 kg. Então, aqui, ele já te forneceu o valor da massa. Beleza? Então, a massa é igual a 5 vezes 10 elevado a 2 kg. Isso aqui, jovens, é mesma coisa que 500. Mesma coisa que 500 quilogramas. Porque o 10 a 2 é a mesma coisa que 100, né? 10 a 2, 10 elevado a 2, é o mesmo que 100. Então, tu multiplica 100 vezes 5, dá 500. Perfeito? Aí ele vai levar essa caixa até uma altura de 5 metros. Durante um tempo de 10 segundos. Sabendo que a gravidade ela vale 10. O que ele quer da gente? Calcule a potência do motor do guindaste nessa operação. Então, ele quer saber, galerinha, com qual potência o motor ele deve levantar essa caixa. Qual é a potência que ele deve ter para conseguir levantar essa caixa? Então, analisando a questão, você vai ter a seguinte situação. Você tem aqui o solo e a caixinha. Certo? Essa caixinha, eu vou levantar ela até uma altura de 5 metros. Essa caixinha tem a sua massa M, né? Que a gente já chamou ela de 500 quilogramas. E essa distância é uma distância de 5 metros. Beleza, jovens? Isso tem uma duração de 10 segundos. Essa situação tem uma duração de 10 segundos. Galerinha, além disso, eu tenho a gravidade atuando para baixo. Olha só, se tem gravidade, se tem altura, então eu tenho a situação da força peso. Não é isso? Então, jovens, vamos aplicar aqui os nossos conhecimentos. Potência é o trabalho sobre o tempo.
Só que aqui eu vou usar o trabalho da força peso, não é isso? O trabalho da força peso, como é que nós vamos calcular? Como é que nós calculamos o trabalho da força peso? mg h. Né? Peso vezes altura. E o peso não é m vezes g? Então fica mgh dividido pelo tempo. Dividido por ΔT. Agora é só substituir, meus queridos. Professor, a massa é 500, né? Isso. A massa é 500. A gravidade, professor, vale 10. A altura vale 5. O tempo vale 10, né? Aí, galerinha, ficou fácil, né? Tem 10 em cima, cancela com 10 de baixo. Ah, professor, agora tá de boas, né? Agora tá tranquilo. Então, potência vai ser igual a 500 vezes 5. Foi o que sobrou. 500 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Acrescenta os dois zeros. 2.500. Deixa eu mudar aqui o meu 5 para não pensar que é um 6. Então, é 2.500 watts de potência. Foi difícil, galerinha? Não foi, né? Foi tranquilo. Basta você lembrar que na vertical, subida e descida, o trabalho sempre será da força peso. O trabalho sempre será da força peso. mgh. Ou peso vezes a altura. Beleza? Vou dar mais 2 minutinhos para vocês anotarem essas informações da segunda questão e a gente volta já. 2 minutos. Vamos lá. De volta, galerinha. Bora pra frente, né? Ficou alguma dúvida nessa questãozinha número 2? Ficou algum questionamento? Alguma coisa que você não entendeu? Você pode comentar aqui, tá?
pode colocar aqui no chat, nas mensagens públicas. Eu vou estar vendo a mensagem de vocês. Certo? Bora lá para a próxima. Próxima questão. Na verdade, próximo tópico, né? Estávamos falando da potência média até então. Então, toda vez que ele falar na questão que quer a potência média, ele vai estar falando da potência que é o trabalho dividido pelo tempo. Porém, ele também pode estar pedindo para a gente a potência instantânea, ou seja, a potência num único ponto. Então, a potência média, qual é o conceito dela, professor? Que era a potência que a gente estava vendo até então. É a potência que está associada à situação de tirar o corpo do ponto A e deslocá-lo para o ponto B. Certo? Então, a potência, o gasto energético para tirar o objeto do ponto A para o ponto B, você utilizaria a potência média. Porém, quando eu quero a potência de um único ponto, ou do ponto A, ou do ponto B, quero saber qual é a potência nesse ponto A, ou a potência nesse ponto B, essas potências, elas acabam sendo potências instantâneas, porque são só desses instantes. Ou seja, o intervalo de tempo acaba sendo muito pequeno. Beleza? E aí, professor, como é que a gente trabalha? A gente vai trabalhar agora considerando o seguinte cálculo. A potência, por definição, ela é trabalho dividido pelo tempo. Mas ao substituir o trabalho pela sua expressão, qual é a expressão do trabalho? Força multiplicado pelo deslocamento, ou seja, multiplicado pela distância, vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo, lembra que lá no trabalho ele aparecia e era o ângulo entre a força F e o deslocamento D. Aqui no desenho, a força ela está sendo representada pela setinha vermelha e o deslocamento pela setinha azul. Então, o ângulo que existe entre essa setinha vermelha, que é a força, e a setinha azul, que é o deslocamento, vai dar origem a esse cosseno de θ, né? Cosseno do ângulo. Então, sempre a força e o deslocamento vão estar criando esse ângulozinho. E aí a gente usa o cosseno dele. Porém, distância sobre o tempo é um conceito bem conhecido por nós. Distância sobre o tempo é um conceito bem conhecido. Que conceito é esse, professor? O conceito de velocidade. Velocidade não é distância pelo tempo? É, professor. Pois é. Distância pelo tempo é igual a velocidade. Então, onde tem distância dividido pelo tempo, eu vou substituir pela velocidade. Portanto, a expressãozinha da potência vai se transformar nisso aqui. Potência é força F vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo. Tá bom? Então, potência, anote, potência instantânea, né? É a potência de um ponto. Ela será força
multiplicada pela velocidade multiplicada pelo cosseno do ângulo. Ok. Força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo vai me dar origem à potência. Certo? Então, nesse caso, essa é a famosa potência instantânea. Potência para um único ponto. Ou a potência do ponto A, ou a potência do ponto B. Ok? 2 minutinhos para vocês e a gente volta para a nossa última questãozinha de hoje. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Para finalizar aqui nossa aula de hoje, só finalizar com um probleminha, né? Só finalizar com uma questãozinha. Terceira questãozinha de hoje vai dizer o seguinte: um objeto é empurrado por uma força de intensidade de 100 newtons. Então, você tem na situação uma forçazinha que é de 100 newtons, tá? newtons. Que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade do objeto durante a atuação da força é 2 metros por segundo. Então, aqui embaixo eu tenho a velocidade, 2 metros por segundo. Determine a potência média desenvolvida. Tá? O professor ele pediu a média. Pois é. Porém, nesse caso aqui, nós vamos usar a instantânea porque eu tenho a aplicação da força gerando uma velocidade. Tá? Então, durante a atuação da força, ele sempre mantém a mesma velocidade. Portanto, eu vou aplicar, na verdade, a potência instantânea. Porque a potência instantânea e a média,
elas acabam coincidindo, já que a velocidade não sofre alteração, certo? Então, é só você pegar o produto da força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso o ângulo é de 60 graus. Professor, qual é o cosseno de 60 graus? Aí você tem que lembrar, tá? Cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30. Eles são ângulos complementares. Então, é 0,5 ou 1 sobre 2. Galerinha, a potência, então, será 100 da força vezes 2 da velocidade vezes 0,5 do cosseno de 60. Potência, então, galerinha, será 100 vezes 2, 200. Só que 200 vezes 0,5 é a mesma coisa que você multiplicar 200 por 1 sobre 2. Ou seja, vai dar só a metade de 200. Beleza, galerinha? Então, o gabarito seria letra B de bons alunos. Certo? Dúvidas? Galerinha, a gente então vai ficando por aqui no nosso encontro de hoje, tá? Eu gostaria que qualquer dúvida vocês possam acessar lá o Instagram. Coloco aqui para vocês o meu Instagram, né? Instagram, para que vocês possam acessar, possam tirar qualquer dúvida, tá? Estarei lá disponível para vocês. Galerinha de Canto do Buriti, um beijão também para vocês, participaram muito na aula de hoje. E a gente se encontra no nosso próximo encontro, que é quinta-feira de aulas aqui do canal Educação. Cheiro grande, forte abraço, tchau, tchau, galerinha!